Que bom nós podemos estar juntos aqui para falar dos grandes feitos do nosso Deus. Eu sempre gosto muito de estar com os jovens. Participamos há praticamente 15 anos com os jovens, 14 anos. Há dia um pouquinho mais, desde as juniores, dos adoles, dos jovens. Mas que bom que nós podemos estar aqui. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Amém? Queridos, eu queria estar compartilhando algo. Eu quero estar compartilhando algo ao teu coração essa noite. Algo que o Senhor trouxe essa semana, enquanto nós estávamos orando e gerando esse ambiente, esse momento aqui para nós estarmos juntos. E eu sei que o nosso horário está um pouquinho avançado, mas abre o teu coração, amém? Eu creio que Deus tem algo para fazer em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu tinha 2 textos para ler no início, mas eu quero ler apenas um texto. A gente vai estar lendo o livro de Filipenses, capítulo 3. É um texto muito conhecido de todos. Filipenses, capítulo 3. Do qual versículo, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu passei outro ali para o pessoal da mídia, mas acho que a gente vai estar lendo do versículo 10 em diante. Filipenses 3, do versículo 10 em diante. Quem achou, diga amém. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Versículo 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio do seu Filho Jesus. Amém, queridos? Esse é um texto muito conhecido da palavra do Senhor, mas nesse versículo 14, principalmente, o que a palavra do Senhor está falando, realmente, Paulo escrevendo esta carta, ele deixa uma mensagem que é prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Queridos, se nós temos alguém aqui testemunhando sempre nos últimos cultos com esse quadro aqui, nós ano passado participamos com a Di também, foi um tempo bem especial, o quadro Na Minha Época, a gente sempre usava esse termo: na minha época foi assim, na minha época foi de outro jeito. Eu creio que nós vimos aqui que vocês estão se preparando para o dia 6 ali, tem um tempo de vigília lá no Jordão, das 11 às 6 da manhã, vai ser um tempo muito especial, e nós sempre fazíamos isso. Era algo meio rotineiro nosso, no meio dos jovens. Nós íamos para as casas. Na época eu estava me preparando para o casamento, no testemunho ali do Sandro, com a Dia. Ainda a casa estava praticamente vazia, não tinha muitos móveis, quase nenhum na verdade. E nós saímos do culto, o nosso culto aqui, ao lado, aqui no templo que está em reforma, e nós íamos lá para casa com 15, 18, 20 jovens, ficávamos orando, não tinha aplicativo em celular, naquela época nem celular tinha, não aqui no Brasil, e se alguém tinha, era alguém com muitas condições financeiras. Mas se nós conseguimos chegar, e se você está chegando até aqui, querido, eu quero que você guarde algo ao teu coração. É porque certamente você está prosseguindo para aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que Ele já consumou ao meu e ao teu respeito, amém? E queridos, eu quero que nós possamos nessa noite estar vendo algumas coisas que eu acho que são muito importantes para a minha vida e para a tua vida. Eu sempre digo algo e tem me acompanhado uma frase: a nossa igreja, não necessariamente a comunidade de vida, mas a nossa igreja, ela só vai ser relevante, a igreja do Senhor Jesus, a hora que eu e você começarmos a refletir esse Jesus que nós vivemos aqui em momentos de adoração, em momentos onde nós nos lançamos nele, também fora dessas 4 paredes. Afinal de contas, que da igreja não são essas 4 paredes, amém? Porque se nós estivermos na praça reunidos, a igreja vai estar ali, somos eu e você. E é essa igreja que nós temos que realmente revelar a esse mundo, através dessa igreja, aquilo que o Senhor Jesus tem para fazer, aquilo que Ele já consumou, mas nós temos que usufruir disso aí. E queridos, então, vendo esse texto, o Senhor trouxe uma frase que eu creio que também é bem conhecida de vocês. Não sei quem falou a primeira vez essa frase, mas já faz muitos anos que eu escutei, e a frase é: o mais importante não é como você começa, mas sim como você termina. E queridos, então muitas vezes nós já vimos pessoas com
com um futuro tão promissor, talvez profissionalmente, ministerialmente, no seu casamento, mas algumas coisas, algumas atitudes, algumas ações, elas acabam abortando o propósito de Deus. E eu quero que você compreenda que para tomar realmente aquele dito popular que fala, né, é mais fácil que tirar pirulito da boca de criança, você mesmo que tenha que usar a força, um adulto consegue tirar esse pirulito. Mas de um adulto ele vai se tornar muito mais difícil. E é por isso que o diabo ele tenta entrar no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, no meio de algo que está sendo semeado, regado na igreja, para que seja abortado lá no futuro. Querido, é muito mais fácil derrotar uma criança, derrotar alguém que tem um futuro promissor, com uma maioria que ainda não casou, mas vai casar com um homem, né? Você que é mulher com um homem de Deus, você que é homem com uma mulher de Deus, amém? E você não apenas... Não vou usar a palavra que eu aprendi ali, né? Mas para que você possa cumprir e viver o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, então quando nós começamos a compreender isso, o título que o Senhor trouxe ao meu coração foi, acho que é a primeira vez que eu tenho um título longo de uma mensagem, mas o título que o Senhor trouxe ao meu coração nesta tarde, um pouquinho antes de vir aqui, é: siga em frente, mesmo que pareça loucura, ainda é o melhor caminho. Amém? Querido, então, siga em frente. Mesmo que pareça loucura, ainda é o melhor caminho. O caminho de seguir o Senhor Jesus. E o que o inimigo realmente tenta colocar na nossa frente, na nossa vida, é tentar nos distrair, é tentar nos anular, é tentar nós não prestarmos atenção naquilo que o Senhor tem para nós. E sabe, eu quero falar sobre 3 homens essa noite. Quero ser bem rápido para nós orarmos um pouquinho mais no final desse culto. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer aqui na sua vida e através da sua vida, amém? Amém, queridos? Glória a Deus, né? E depois do culto, talvez você vai sair com os amigos, vai comer, fazer alguma coisa. Embora os líderes dos jovens e dos adolescentes aqui, eles têm uma reuniãozinha, né? Logo no finalzinho do culto aqui, para que você possa ter alguns detalhes, algumas coisas aí que o Senhor está para fazer no nosso meio. Mas, falando sobre isso, querido, o primeiro ponto que eu quero falar essa noite: o seu posicionamento vai deixar pessoas desconfortáveis. Repita assim comigo: o meu posicionamento irá deixar pessoas desconfortáveis. Queridos, compreenda que existem momentos onde, quando nós nos posicionamos no Senhor Jesus, pode ter certeza que pessoas ficarão desconfortáveis. Algumas querendo ter e viver o momento que você está vivendo, outras porque talvez não acreditam naquilo que você está exercendo como fé. Queridos, eu me converti num culto da Rede Impacto lá no 3º andar. Era um culto onde eu vim apenas por vir. Uma pessoa que estava comigo me convidou para mim vir naquele culto. E eu perguntei: que horas termina esse culto? E ela falou assim: 11 horas da noite. Falei: então beleza, porque o fervo é mesmo depois da meia-noite. Então a igreja não vai me atrapalhar. E eu entrei naquele dia 12 de julho, na verdade, 12 de 7 de 2003. E desde aquele dia eu nunca mais saí, porque eu comecei a ter experiências com o Senhor Jesus. Porque ali eu comecei a ter os meus olhos fitos realmente naquilo que Deus tinha para fazer na minha vida e através da minha vida. Talvez você pergunte: mas pastor, quando você teve convicção do teu chamado? Foi no dia 12? Não no dia 12, mas talvez no dia 14, talvez no dia 15. Coisas foram brotando no meu coração, onde eu não compreendia como algo, uma visão completa, mas algo já estava despertando no meu interior. Então, querido, compreenda algo: que o teu posicionamento vai deixar pessoas desconfortáveis. E quando eu me converti, passado, eu creio que 2 meses já teve um encontro com Deus, fui para o encontro com Deus. Naquele mesmo ano já tive uma célula, no outro ano eu já tive, eu acho que multiplicou umas 3 ou 4 células, que é onde o Sandro veio, foi de uma dessas células. E depois já fazem, acho que 15 anos que ele está no meu discipulado, não sei, 14, não tenho certeza. Mas desde então, queridos, eu comecei a compreender que o inimigo quer é fazer com que realmente eu e você, nós sejamos incomodados, nós sejamos paralisados naquilo que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Mas eu quero dizer algo para você, que até o meu próprio pai chegou um momento onde nós estávamos no verão de Guarapuava, né, um verão que era um pouco mais quente do que os últimos que a gente tem vivido. E o meu pai sempre parava, não sei se alguns irmãos aqui você um dia frequentou, mas com certeza os mais antigos, os mais velhos aqui, os mais experientes, tinha aqui nessa rua, aqui, umas 4 quadras lá para cima, o tal do Bar do Camilo. E queridos, o meu pai todos os dias ele estava ali bebendo antes do almoço, à tarde e à noite. E um dia, numa tarde, num sol ensolarado, né, num calor muito...
O meu pai estava tomando a sua cerveja ali, eu peguei uma coca, naquela época a maior parte das cocas era da garrafinha pequenininha, e eu virei o rótulo para o lado da rua para que alguém da igreja passasse e visse que era uma coca e não era uma cerveja. Querido, nisso estava subindo, indo daqui para lá uma moça, e deu para ver de longe que ela estava com a sua roupa bem curta, uma mini micro saia, e nisso eu desviei meu olhar. Não que eu não queria ver, até eu queria, mas falei, eu não preciso ver dessa forma. O meu pai naquele momento, ele já estava um pouco, talvez com um pouco de álcool em sua cabeça, já estava um pouquinho aéreo. Talvez ele está como alguns palmeirenses hoje em algum lugar, né, festejando o título, né, Diego? Não nós, mas em algum lugar deve ter alguém, infelizmente, desta forma. Mas, querido, meu pai olhou para mim com uma cara de bravo e falou assim: na tua igreja os homens não gostam de mulher? E eu falei assim: gosto. E ele não falou mais nada, mas para mim aquela frase foi: meu filho se converteu e ele não é mais homem, ele não gosta de mulher. Só que ele não compreendia que talvez dali no dia 4/4/2004 eu estaria me apresentando com a mulher da minha vida, né, que foi a Diana em um culto. Então, naquele momento ele pensou que o filho dele, que tinha uma reputação lá no mundo, andava armado, foi preso, brigas e tantas coisas, ele tinha deixado de ser homem. Só que ele não compreendia naquele momento aquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu deixei ele desconfortável naquele momento, porque talvez ele estava pensando: meu filho não é mais homem. Mas quando eu me apresentei com a Diana no dia 4/4/2004, e quando eu casei no dia 29 de janeiro de 2005, ou seja, ontem nós fizemos 16 anos de casado. Ele não compreendia isso, queridos, e eu deixei ele de uma certa forma desconfortável, e naquela forma até ele compreender, e ele aceitar Jesus, porque ele estava com uma doença terminal. Já aumentei um pouco o testemunho, e eu fui atestado onde ele estava, eu apresentei Jesus para ele, ele aceitou Jesus. O médico desenganou meu pai e falou: seu pai vai viver 2 meses. E eu falei: doutor, mas se eu levar meu pai para Guarapuava? Ele falou: leve até onde teu dinheiro der, mas teu pai morre daqui 2 meses. Meu pai veio para Guarapuava, meu pai aceitou o Senhor Jesus, ele fez um encontro com Deus, ele viveu quase 3 anos depois, e todas as pessoas, quando meu pai estava naquele caixão, eles falavam assim: o que aconteceu com ele? Eu falei assim: ele teve um encontro com Jesus. E queridos, quando começamos a compreender esse contexto, nós vemos, eu não vou estar lendo o texto ali, talvez para nós ganhar um pouquinho de tempo, mas quando nós começamos a compreender um contexto do livro de Marcos, capítulo 10, a Bíblia está falando sobre um homem muito conhecido na Bíblia, um homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho, esperando esmolas das pessoas que ali passavam. E o que é interessante, querido, que a Bíblia fala que Bartimeu, quando ele escutou alguém dizendo que Jesus estava passando por aquele lugar, a Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que aconteceu naquele momento? A Bíblia diz que os próprios discípulos, e algumas versões diz que uma multidão, mas tem uma versão, não estou lembrado da qual, fala que os próprios discípulos tentaram fazer Bartimeu se calar. Porque o que eles estavam pensando? Que era apenas um homem cego que queria pedir esmolas e dinheiro para Jesus. Mas eles não estavam compreendendo que naquele momento, queridos, Bartimeu não viu Jesus porque ele era cego. Bartimeu ouviu alguém falar que Jesus estava passando por aquele lugar. Eu quero dizer algo para você: Jesus está aqui nesse lugar por causa de mim e por causa de você. Alguém acredita nisso? Então eu vou repetir, se você acredita, você diz amém. Se você acreditar, Jesus, ele está aqui neste lugar por causa de mim e por causa de você. Amém? Querido, mas o que a multidão tentou fazer? O que os religiosos tentaram fazer? Tentaram intimidar a Bartimeu e falar assim: fica quieto. Na minha versão da nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim que eles mandaram Bartimeu calar a sua boca. Muitas vezes o que o mundo tenta fazer com o propósito de Deus para a tua vida, querido, para o teu casamento, para o teu ministério, lá na tua faculdade, ou onde quer que você esteja, eles tentam fazer eu e você calarmos a boca e anularmos o propósito de Deus para a nossa vida. Mas a Bíblia está falando, no livro de Timóteo, 1 Timóteo, a Bíblia fala que, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim: você tem que ser padrão para os fiéis, tanto no falar, tanto na fé, no procedimento. Ele começa a dizer, você tem que ser padrão. E ele, antes de falar esse versículo, ele fala assim: não despreze a tua mocidade. Ou seja, não é porque você é jovem, não, você vai falar não por causa da maturidade de tempo de vida, mas você vai falar por causa da maturidade de relacionamento comigo.
E queridos, se você quer ser alguém num futuro, e isso não está relacionado a dinheiro, mas está relacionado a você ser uma pessoa bem-sucedida no teu casamento, mesmo passando por alguns momentos por lutas. Imagina a Érica hoje, flamenguista, né? Ela é top das galáxias, tem que aguentar o Diego comemorando o Palmeiras ser campeão, né? Ela não foi fácil, é ou não é, Érica? Mas por que faz a gente continua sendo de sucesso? Porque não é um time de futebol que nos define, é o propósito de Deus para o casamento deles. É o propósito de Deus para a vida deles. Eles têm tocado uma geração, têm tocado a sua vida 2, 3 vezes por mês em células, em cultos, em reuniões. Vai ter agora a conferência. E querido, se você quer aprender algo, que se eu posso deixar para você essa noite, eu vou repetir esse título: siga em frente, mesmo que pareça loucura, é o melhor caminho a você tomar. E a Bíblia diz que quando eles tentaram intimidar a Bartimeu e mandando ele ficar quieto, a Bíblia diz que Jesus fala assim, queridos, na nova linguagem fala assim: chamem o cego até mim. Veja como é interessante, o que acontece nesse contexto, querido, é que Bartimeu estava à beira do caminho, ele ouve que Jesus estava passando por aquele lugar, e ele queria ter um relacionamento, uma intimidade, algo extraordinário com o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus ouviu ele gritando e fala assim: traga esse cego. Porque sabe o que é interessante? Que até então ninguém falou que Jesus era amigo dele, sabia que ele era uma pessoa cega. A Bíblia diz que Jesus ouviu ele chamar pelo seu nome, falou: traga esse cego. Sabe o que significa? Pode ser que você tenha uma necessidade na sua vida que você fala: ninguém me conhece, mas essa noite o Senhor está te chamando pelo teu nome essa noite, amém? Ele quer mudar a minha, a tua história, e através das nossas vidas, das nossas histórias, é que realmente nós possamos apontar através do testemunho para a cruz que está vazia, para que o mundo conheça um Deus ressurreto, que não é um cara barbudo com uma vara ou um cajado para apenas nos disciplinar, mas é alguém que tem algo muito mais intenso e profundo para que eu e você possamos experimentar. E que então, quando nós começamos a compreender essa questão de Bartimeu, o que ele esperava à beira do caminho? Esmola. O que ele esperava ali? Que alguém jogasse moedas, talvez com uma canequinha, né, daquelas de alumínio que faziam barulhinho quando as moedas caíam lá. Mas de repente Jesus passa por aquele lugar, e ele não estava mais esperando esmolas. Mas naquele momento, quando ele começa a gritar, que a sua voz vai além da compreensão dos homens. Talvez o teu pai não compreenda por que você está aqui. Você vai virar uma pessoa chata se tornar um cristão. Eu ouvia isso do meu pai. Eu tive até a desconfiança se eu era ou não mais o filho homem que ele tinha. E querido, então quando nós começamos a compreender, a Bíblia diz que Bartimeu, quando aqueles homens, a multidão, mandaram Bartimeu calar a boca, a Bíblia diz que Bartimeu gritou mais alto. Sabe o que significa? Querido, tem coisas que talvez eu e você precisamos realmente continuar a falar alto naquilo que diz respeito a Deus, ao meu e ao teu respeito. A respeito ao propósito que ele tem para as nossas vidas. E quando nós começamos a compreender Bartimeu, a Bíblia diz que realmente os discípulos tentaram literalmente a desencorajá-lo, falando: cala a boca, você está atrapalhando porque o mestre está passando aqui. Mas quanto mais alto for a sua voz na direção do mestre, querido, aquilo que talvez só você estava, como as pessoas vão pensar que você só queria esmolas, Bartimeu, ele sabia que estava ali uma oportunidade de ser transformada a sua vida. Queridos, eu me converti, eu fui preso algumas vezes, creio que 3 vezes. Uma das vezes fiquei 5 dias, outras poucas horas. Tive muitas situações onde eu vim de um mundo, onde eu vim de uma família totalmente distorcida, desvirtuada. E em muitos momentos eu pensei que o que eu estava falando, a minha família e todos à minha volta apenas ia apontar os meus erros do passado. Mas agora, na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, nós estávamos ceando com a minha família, né, do meu lado. Poucas vezes a gente normalmente ficou lá da família da Dina ceia, né, na virada. E ali nós conversando, eles contando histórias ao meu respeito. E queridos, aquilo eu comecei a falar: Deus, olha de onde o Senhor me tirou, olha onde o Senhor está me colocando. Mas isso ainda não é o fim, querido. É um maravilhoso começo. E eu quero que você compreenda que Deus tem um propósito para a tua vida. Mesmo os mais novos, os adolescentes, ou seja, os jovens, ou seja, aqueles que já têm a sua família formada com filhos. Mas compreenda, Deus tem algo para mim e para você. Ou seja, siga em frente. Mesmo que pareça loucura, ainda é o melhor caminho.
Sabe qual é o melhor caminho? Aonde Jesus vai estar passando. Sabe qual é o melhor caminho? Aonde você não apenas, talvez na tua condição hoje, você tem que estar sentado à beira do caminho. Mas a Bíblia diz que quando ele soube que Jesus estava ali, e a Bíblia diz que Jesus fala, traga esse homem aqui, traga esse cego até mim. A Bíblia diz que aconteceu duas coisas com Bartimeu. A primeira coisa, a Bíblia diz que ele jogou a capa de cima de si. Querido, a capa tem várias simbologias na Bíblia, mas referente a Bartimeu, a Bíblia estava falando que ele era uma pessoa, era considerado como um mendigo, ele era considerado uma pessoa totalmente impura, uma pessoa que era deixada de lado, que a sociedade excluía, que a sua própria família talvez deixava ele de lado. E o que a Bíblia fala quando Jesus chama pelo nome, e chama por ele e fala assim, traga aquele cego até mim, e a Bíblia fala que os discípulos chegaram e falam assim, viu, o mestre está te chamando. A Bíblia diz que a primeira coisa que Bartimeu fez, ele tirou a capa de cima dele. Talvez a capa para aquele tempo falava de uma identidade que relacionava ao pecado, relacionava a ser um mendigo, relacionava a ser uma pessoa totalmente excluída. Então essa noite o Senhor está falando no teu coração para que você siga no caminho correto, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, amém? E aquilo que a Bíblia está dizendo é que Bartimeu tirou aquela identidade de cima dele. E talvez essa noite, jovem, adolescente, cada um de nós que estamos aqui, homens e mulheres de Deus, chegou um tempo de nós tirarmos a identidade que o mundo, que a nossa família um dia, por questões hereditárias, não de bênção, nós temos que retirar dos nossos ombros. Aonde eu ia, querido, as pessoas falavam, você é filho do seu Antônio. Sim, mas ele era bravo, ele dava tiro, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E em muitos momentos eu me sentia com o meu ego lá dentro, parece que sendo alimentado. Até que um dia eu falei assim, eu não quero mais ser conhecido como filho do meu pai. Eu quero ser conhecido como filho de Deus. E isso não anula o meu amor pelo meu pai, o respeito e a honra que eu tinha por ele, mesmo sabendo que ele estava no mundo. Mas, querido, nós temos que compreender que quando o nosso posicionamento vai deixar pessoas desconfortáveis muitas vezes, talvez seja dentro da tua casa. Mas o que é interessante, para nós seguirmos em frente, mesmo que em alguns momentos pareça loucura, Jesus sempre vai ser a melhor opção para mim e para você. E a Bíblia continua falando, que ele chega naquele momento e joga a capa de cima de si e fala, eu não quero mais essa identidade que as pessoas estão me rotulando. Existe uma identidade sobre mim, sobre você, sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, querido, que realmente Jesus é o centro dela, mas que nós precisamos realmente revelar Jesus onde quer que nós estejamos. E talvez até hoje você tenha carregado uma capa de uma identidade deturpada sobre os teus ombros, talvez da forma que você, como foi a tua família. Não precisa você levantar a sua mão, querido, mas quantos aqui você quer reproduzir o mesmo tipo da tua família? Você quer ser igual era teu pai, tua mãe, teus tios, e teus avós? Não, eu quero esse mesmo perfil de família, para mim está ótimo. Eu pedi para você não levantar a sua mão, mas tenho certeza que 90% não iria levantar mesmo. E é isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você, querido, que o nosso posicionamento pode deixar pessoas desconfortáveis, mas vai chegar um momento onde essa identidade sendo retirada dos nossos ombros. A Bíblia diz que Bartimeu, ele deu um salto e se colocou em pé. Que chegou o momento de nós sairmos da beira do caminho e ver as coisas acontecendo com a vida dos outros, mesmo que cada um tenha um dia, tenha uma hora, tenha um propósito de Deus peculiar para cada um. Mas chegou o momento de nós tirarmos uma identidade que nos faz ficar à beira do caminho. E o que é interessante é que a Bíblia fala que Bartimeu, a Bíblia diz que ele joga a capa de cima de si, ele dá um salto e se coloca em pé, e a Bíblia diz que ele vai na direção de Jesus. Sabe o que é interessante? Que até esse momento ele não tinha sido curado, gente. Como que ele vai até em direção de Jesus, sendo que as pessoas, a multidão estava falando, talvez até alguns ainda o repreendia, porque uma pessoa que ela realmente conhece, uma pessoa que vai até Jesus, que estava cega, mas foi até Jesus, não é porque ela enxergava, mas é porque ela sabia ouvir a voz do seu pastor. Eu não estou falando do pastor Weckles, ou seja quem for. Eu estou falando do sumo pastor, estou falando da voz de Jesus. E a Bíblia diz que ele chega até Jesus em um momento, e Jesus fala, o que você quer que eu faça por você? Ele fala que eu volto a enxergar. Ele fala, então seja feita segundo a tua fé. E a Bíblia diz que naquele momento os olhos de Bartimeu abriram-se, e a Bíblia diz que ele começou a seguir a Jesus.
Talvez essa é uma noite de realmente do Senhor confrontar os nossos corações. Talvez alguma coisa, o testemunho do Santo da Ju falou ao teu coração. Talvez alguma coisa que eles falaram não tem nada a ver com você, mas o que tem a ver com você é o propósito dos céus que está escrito ao meu teu respeito. Amém, querido? E quando nós começamos a compreender, a Bíblia fala então que Bartimeu, sim, ele estava à beira do caminho, ele esperava esmolas até ouvir que Jesus estava passando por ali. A Bíblia diz que pessoas tentaram impedi-lo, mas ele, quanto mais tentaram impedir, mais ele chamava por aquele que podia transformar a vida dele. E quando ele muda a identidade, que ele se coloca em pé, ele fala: eu não quero mais essa condição de estar à beira do caminho. Chegou o tempo de eu e você, querido, quem fica à beira do caminho, vê as coisas passar, mas quem entra no caminho, ela vai até o alvo. E é isso que Paulo estava escrevendo aqui aos Filipenses, fala assim: eu prossigo para o alvo. Prosseguir, que não é estagnar, não é retroceder, mas é continuar, mesmo que as coisas estão falando não ao teu respeito. Existe uma voz de um Jesus que você vai poder ouvir, mesmo que você ainda não enxergue. E aqui, quando nós começamos a ver todo esse contexto aqui, nós vemos que realmente ele não sabia onde Jesus estava, ele não enxergava, mas os seus ouvidos, por serem mais aguçados, ele sabia pela voz. Tem uma frase que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu escrevi ela um pouquinho antes de chegar aqui. E a frase é a seguinte: suas convicções irão determinar as suas ações. As suas convicções irão determinar as suas convicções. Todos tentaram parar Bartimeu, mas a convicção dele era tão grande que quando eles mandavam ele calar a boca, mais alto ele começou a falar. E chegou um momento onde o mestre chama ele para a presença dele: querido, essa noite o Senhor está chamando a mim e a você. Ah, mas pastor, eu já sou convertido. Não estou falando apenas de conversão, eu estou falando de nós estarmos no caminho do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? E da segunda coisa, a gente também não vai estar lendo para onde eu passo o texto para vocês. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao 21, a Bíblia fala sobre um segundo homem. Um homem realmente que estava com a sua vida, estava trabalhando, estava algo normal, algo natural. Até que de repente Deus chega e o chama, o tira por detrás realmente, né, de algo que parecia apenas ser: nasci para viver apenas isso. Mas a Bíblia está falando sobre um homem chamado Eliseu. A Bíblia diz que chega um momento, todo mundo lembra um pouco o contexto, né, que Elias entra na caverna e de repente Deus ali não está no terremoto, não está no fogo, não está, enfim, nada, mas de repente no momento da bonança, da paz, Deus chama realmente Elias e fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu preciso que você vá ungir essa pessoa rei, e você vai a tal lugar e vai ungir a Eliseu como teu sucessor. Querido, compreenda que o contexto está falando que não foi Elias que escolheu Eliseu, amém? Foi Deus que escolheu Eliseu para ser o sucessor. E fala: você vai até lá naquele lugar e vai ungir aquele cara para ele suceder você. E o que é interessante é que do versículo 19 ao versículo 21, ele começa a contar que a Bíblia fala que Eliseu estava com a 12ª junta de bois, né? Estava ali com a sua dupla de bois ali, trabalhando ali, arando a terra. Mas a Bíblia diz que chega um momento onde realmente Eliseu se aproxima dele, toca nele com sua capa, enfim, tem tudo aquilo que Deus começa a fazer ali na vida dele, começa a despertar o chamado dele. E a Bíblia fala que chega um momento onde Eliseu fala para Elias: viu, deixa eu lá me despedir da minha família. Ele falou: pode se despedir, não estou te impedindo. Mas os últimos 2 versículos, o 20 e o 21, a Bíblia fala algo interessante, que Eliseu, ele volta até Elias, ele pega os 2 bois, as aparelhagens do boi, eles mata, sacrifica aqueles animais, e com a aparelhagem, com as madeiras, com os equipamentos de arar, a Bíblia diz que ele cozeu os 2 bois. Ou seja, ele fez ali um churrasco, né, na Bíblia ali, e a Bíblia diz que ele repartiu com as pessoas. Sabe o que eu acho que é interessante nesse contexto? É que ele realmente tomou a junta de bois, ele matou, ele fez tudo isso, e o segredo dele é uma outra frase que o Senhor trouxe ao meu coração: um homem de Deus quebra todas as pontes que possibilitam retornar ao seu passado. O que é interessante aqui, querido, que talvez você, não sei quantos aqui você tem seu próprio negócio, levante sua mão. 1, 2, 3,
4 para cá, quem? 5, 6 pessoas têm seu próprio negócio. Talvez você como empreendedor ia falar assim, não, eu jamais mataria esses 2 bois. Ou arrendava esses bois e pegava uma comissão, ou deixava eles engordando, porque um dia, se eu precisasse, me apurasse, eu ia pôr eles trabalhar novamente, cobraria um aluguel, ou seja, ia completar a renda. Mas o que é interessante é que essa frase que o Senhor trouxe ao meu coração é: um homem de Deus quebra todas as pontes que possibilitem retornar ao seu passado. O que é interessante é que não foi Elias que pediu que ele fizesse isso, mas a Bíblia fala que voluntariamente Eliseu mata os 2 bois, ele queima, assa com aparelhagem ali. Queridos, e a Bíblia diz que ele seguiu a Elias, e ele pediu uma porção dobrada. Mas eu não quero falar sobre a porção dobrada, mas eu quero falar sobre por que ele eliminou aqueles 2 animais. Certamente no dia deles, em algum dia da vida deles, principalmente da vida de Eliseu, como o Sandra Ju comentou que já teve na vida deles, como você também já teve dias maus, talvez esse sábado foi um dia mau para você. Queridos, o que é interessante é que a Bíblia fala que Eliseu, ele sacrificou aqueles animais e ele seguiu a Elias. Mas eu me perguntei muitas vezes para o Senhor, por que ele teve que sacrificar se não foi um pedido de Deus? Queridos, existem coisas que ou nós eliminamos algumas coisas, ou um dia aquelas coisas podem nos eliminar. E o que é interessante é que realmente foi eliminado aqueles 2 animais. E queridos, talvez num dia mau, se Eliseu tivesse aqueles animais, ele podia pensar, peraí, mas por que eu estou sofrendo na igreja? Por que eu tenho que seguir esse Jesus a qual eu não vejo e talvez não sinto também? Por que eu tenho que apenas, algo que está escrito num livro, eu tenho que obedecer? E a Bíblia diz que ele eliminou aqueles animais, porque talvez num dia mau, ele não iria olhar para trás e falar, viu, eu tenho uma ponte, eu posso voltar à minha vida antiga. Queridos, muitas vezes, o meu passado, ele tentou me assombrar. Muitas vezes o meu passado, ele veio como uma sombra, como eu estou vendo aqui mesmo que você não consiga enxergar, mas como uma sombra à minha frente. Mas só vai aparecer sombra nos teus olhos se você estiver de costas para as luzes. Se você estiver de frente para a luz, você não vê mais a tua sombra, a não ser que você vire as costas para a luz. E o que é interessante aqui é que Eliseu deixa para mim e para você como talvez um ensinamento. Existem coisas do nosso passado que nós precisamos eliminar o quanto antes, porque talvez isso é uma ponte para você sempre viver uma inconstância no Senhor. Eu já vi muitos jovens da nossa época que deu muito certo. Naquela época nós fazíamos as vigílias quase semanalmente, mas não era vigília de 1 hora ou 2 horas. Não era vigília apenas para ver o graveto acender. Era vigília realmente para nós talvez fecharmos os olhos e buscarmos o Senhor de uma forma mais intensa. Queridos, o pastor Rafa e eu era daquela época, nenhum de nós éramos pastores. E vários outros irmãos, mas alguns também, talvez não eliminaram coisas nas suas vidas, e um dia aquelas coisas eliminaram eles. Teve um irmão, que ele era talvez o mais, no falar e no ler, era o mais ousado entre nós, o mais espiritual, posso assim dizer. E quando nós íamos na casa dele, quase toda semana, nós íamos, estávamos numa casa de um e de outro, na estante da sua casa tinha uma carteira de cigarro. E a primeira vez que nós vimos, falamos o nome dele, falei, viu, por que está essa carteira de cigarro aqui na estante? Ele vira para nós e falou assim, porque esse é o meu troféu, porque eu venci aquele vício, e eu estou ali para que isso seja e sirva como um troféu. Que ele teve um dia mau, outro dia mau, alguns dias maus na sua vida. E ele contando depois, ele fala que ele teve uma vontade. Ele pegou aquela carteira, abriu aquela carteira, voltou àquele vício que ele tinha. Um vício normalmente puxa outros. Quem tinha ou tem ainda sabe que uma coisa puxa a outra, a bebida e assim por diante. E que até hoje, ele nunca mais voltou nos caminhos do Senhor. E o que é interessante é que Eliseu está mostrando para mim e para você, querido, que existem coisas que podem ser boas para mim e para você, mas existem coisas que nós precisamos eliminar, para que um dia isso não venha eliminar o propósito de Deus nas nossas vidas. E aqui nessa história de Eliseu, realmente ele se posiciona, ele elimina aqueles animais, para que ele não corra o risco, ele derrubou todas as pontes que pudessem voltar ao seu passado. Ele falou, talvez as pessoas falem, por que Eliseu, que você não deixa aqui esses animais aqui, pelo menos, um dia se precisar. Eu compreendo que ele falou, não, eu não quero deixar ponte para o meu passado.
Essa ponte eu vou derrubar, porque se eu sou uma nova criatura, se tudo se fez novo realmente, as coisas velhas já passaram. Talvez tenha coisa na sua vida, querido, e talvez ainda você tenha como aquela junta de bois guardadinha como uma recordação. Pode ser que um dia mal, aquilo leve você a retroceder e atravessar para o outro lado dessa margem. Sabe o que é interessante? Nessa aplicação que eu uso o termo da ponte, a Bíblia não está falando que existia uma ponte, mas eu uso essa aplicação porque muitas vezes a ponte serve para ligar uma margem até a outra. E se nós pegarmos a história de Jesus, em vários momentos que havia multiplicação de pães, havia cura, libertação, em vários momentos ele falava para os discípulos: passemos para outra margem. Ele sempre tinha desafios novos, ele nunca estagnava, ele sempre tinha algo diferente para mim e para você, como ele tinha para os discípulos. Mas alguém aqui, você alguma vez na sua vida, você tem um testemunho, não precisa você falar, você não vai vir falar, não se preocupe, mas alguém aqui, você tem um testemunho que Jesus fez alguma coisa pela sua vida alguma vez? Levante sua mão. Metade da igreja, metade não tem testemunho, mas vou pegar o exemplo da metade que levantou a mão. Querido, nós falarmos de Jesus no momento de testemunharmos algo bom é fácil, mas o que é interessante, quando Jesus realmente manda os discípulos ir à frente e atravessar para outra margem, ele estava falando: eu tenho um propósito, tenho um desafio novo para vocês. E talvez nesses dias você está se sentindo desafiado ou desafiada a ir para um outro nível, ir para outra margem, ir experimentar coisas que Deus já falou no teu coração. Mas sabe o que é interessante? É que a Bíblia fala que os discípulos estavam indo com o barquinho e de repente veio uma forte tempestade. E Jesus, observando do monte onde ele ficou para trás para orar, a Bíblia diz que ele foi andando sobre as águas. E o que a Bíblia fala, que eles relatam, é que não era Jesus andando sobre as águas, era um fantasma. Porque no momento de luta, no momento de tempestade, muitas vezes nós não conseguimos ver a face do Mestre, nós apenas enxergamos fantasmas. E aqui, dentro desse contexto aqui, quando você tira os olhos daquilo que Deus tem para você, e eu vou repetir o segundo ponto: quem não tira os olhos do passado nunca enxergará seu propósito no futuro. Enquanto nós não olharmos realmente fixos para Jesus, qualquer coisa vai distrair os nossos olhos. E queridos, o que é mais interessante é só se olha para frente quando se perde o prazer de espiar o passado. Você só consegue ficar com teus olhos no futuro quando você perder o prazer de querer espiar o teu passado. Eu, por uns 6 anos da minha conversão, o meu passado alimentava alguma coisa aqui dentro. E quando eu ouvia algo a respeito do meu passado, daquilo que eu fazia, e principalmente meu pai, meu avô e meu bisavô, que era uma história bem complicada, onde no mundo isso é valorizado, mas no Senhor Jesus isso traz vergonha. Queridos, de vez em quando eu queria voltar a espiar o meu passado. Às vezes eu sentava: mas como que foi essa história? Eu não só queria saber a história, aquilo alimentava algo dentro de mim. Até que um dia eu decidi: Senhor, eu não quero mais dessa forma. E foi um dia que realmente eu decidi olhar para frente, mesmo que as coisas do lado digam que não, mesmo que outros dizem para mim parar. Querido, só se olha para frente quando se perde o prazer de espiar o passado. Quantas vezes, querido, talvez você na tua caminhada, Deus tem falado no teu coração, mas se você dá 2, 3 passos para frente, de repente você dá uma olhadinha para trás. Quando nós não olhamos para frente, naquilo que Deus tem, pode ter certeza que um dia a gente vai bater a cabeça. Não contem essa, depois na edição nós cortamos essa parte, né? Mas parece que a pastora Viviane, quando ela ia lá na casa do pastor Weckes, quando eles namoravam, ela ia lá, namorava, de repente ela estava indo embora, e ela, várias vezes ela bateu a cabeça num lixo, sempre no mesmo lixo, no mesmo lugar, naqueles lixos que ficam para fora do portão, assim, né, do muro. Diz que ela estava passando ali distraída, diz que ela olhava: tchau amor, tchau. Alguém conhece o pastor U aí? Ela olhava ali, né? Tchau amor, de repente ela ia lá e batia a cabeça. Por que ela batia a cabeça várias vezes? Contado por ela, não foi uma vez, foi várias vezes no mesmo lixo. Porque ela tinha parado de olhar para frente, porque o amor dela estava ali para trás. Mas eu quero dizer que o nosso amado, Ele está vindo nos buscar. E Ele fala: quem põe a mão no arado não pode lançar a mão disso, não tem que olhar para trás, tem que prosseguir para o alvo. E sabe qual é o alvo? É Cristo em você, na tua família. O que tem sido a tua maior vergonha, pode ser ali que Deus traga uma dupla honra a teu respeito.
o que tem sido o teu lugar de maior medo, é ali que Deus quer trazer o amor perfeito dele na tua vida, porque é o perfeito amor que lança fora todo medo. E eu sei que jovens muitas vezes têm medo, embora alguns são ousados, intrípidos, são realmente querem ir além. Tem alguns que são receosos, querem ver se alguém vai primeiro, quer ver se aquele efeito manada funciona, mas muitas vezes está olhando para a manada errada. Eu quero dizer, queridos, que eu e você temos um propósito escrito nos céus a respeito da nossa vida. Amém? E quando nós realmente nos posicionarmos, realmente decidirmos realmente, Senhor, eu só olho para frente o dia que eu não quiser mais espiar meu passado, então agora os meus olhos estão fitos em Ti. Se o louvor puder subir. E enquanto nós não compreendemos isso da nossa ótica, pode ter certeza que vai ter coisas que vão nos paralisar. Eu não sei se já contei aqui na central alguma vez, mas estava um menininho com seu pai, e ele falando: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai dele, para aquela criança, fala: filho, Deus é muito grande. Mas sim, mas que tamanho é Deus? E o pai vira para aquele menino e fala assim: está vendo aquele avião lá, bem alto, bem longe? Sim, filho, Deus é do tamanho daquele avião. Naquele momento, aquela criança, aquele menino de poucos anos, ele começa a ficar frustrado, porque ele fala: nossa, mas Deus é tão pequeno. E ele não fala nada para o pai, não reclama, mas ele se frustrou naquele momento. Mas chega uma hora, querido, no outro dia, o pai pega aquela criança e fala: filho, eu quero te levar você passear em um lugar. Ele pega o filho, coloca em seu carro, vai até um hangar, até o aeroporto, chega lá, fala: filho, desça aqui. E o filho chega e começa seus olhos brilhar no tamanho daquelas aeronaves. E o pai fala: filho, lembra que eu falei sobre Deus ontem? Sim. Sabe aquele avião? Sim, pai, aquele avião pequeno. Pois é, filho, o avião que eu falei é esse avião aqui. Ele falou: mas pai, esse avião é muito grande. Qual é a moral da história, querido? Quanto mais perto de Deus você está, mais os teus olhos vão contemplar Ele. Quanto mais longe você estiver, menor será Ele e maior vai ser os teus obstáculos. Pode ser que hoje você esteja vendo na tua família, como um dia eu olhei, como que vai sair alguma coisa dessa família. Meu pai estava já no 3º casamento, meu irmão já estava no 3º casamento. Tinha adultério, tinha briga, tinha tiro dentro da casa, onde muitas vezes era furado o forro da cozinha da nossa casa, onde quando tinha o sol ali, aqueles raios de sol passavam pelos buracos das balas. Onde muitas vezes nós saíamos correndo no meio, eu morava no pátio de uma serraria, onde muitas vezes nós saíamos correndo de medo que meu pai fizesse algo pior comigo, principalmente com as minhas irmãs ou com a minha mãe. Comigo até que ele nunca me bateu, em compensação nelas sempre, quando estava embriagado. Querido, mas quando eu aceitei Jesus, todo mundo começou a pensar: peraí, mas você vai mudar, você vai ficar chato. Ou seja, a primeira coisa que eu falei essa noite, querido, o teu posicionamento pode ser que ele vai deixar pessoas desconfortáveis, mas o posicionamento correto vai fazer com que as pessoas comecem a olhar para você e vislumbrar um Deus que pode transformar a tua história. Mas pastor, eu tenho vergonha da minha casa, da minha família, não por causa dos bens, não por causa dos móveis, mas por causa do contexto familiar. Querido, talvez, se você permitir realmente Deus te usar onde quer que você esteja. Eu nunca falei de Jesus para minha família. Hoje falta apenas uma irmã minha vir para o Senhor Jesus. Muitas pessoas que me criticavam porque eu tinha trocado de religião, ligam pedindo oração. E sabe por causa? Não é por causa de mim. Apesar de mim, Deus quer mostrar que existe algo para fazer na tua vida, através da tua vida. O que nós vimos depois é que realmente quem não tira os olhos do passado, querido, não consegue enxergar o propósito do futuro. Enquanto você olhar a tua junta de bois, pensando com um olhar empreendedor, você vai perder aquilo que mais Deus quer fazer na tua vida. Dependa de mim. Não são os bois, porque esses bois têm data de validade, eles vão morrer, vai cair um raio, uma árvore, um bicho vai pegar. Mas eu sou infinito, eu sou um Deus eterno, e que essa eternidade está disponível para mim e para você. Quando eu me converti, nós éramos em 120, 110 jovens, que dos nossos cultos, muitas vezes nossos retiros, embora muitos aqui tiveram experiência, nós começávamos e terminávamos ao amanhecer, aonde muitas vezes
O pastor Weckles, que na época era o pastor de jovens, nem sei se ele era pastor na época, mas era o responsável, ele pedia: gente, por favor, vão dormir, porque vocês, se não dormirem, não sair desse ambiente, amanhã o culto da manhã vai ter que ser cancelado, porque vocês vão estar dormindo no culto. Sabe o que era terminar o culto 5 horas da manhã e de repente pegar o violão e começar a tocar o violão e adorar a Deus? Não ficar apenas pensando em quem eu vou orar, em quem eu vou atirar a próxima flecha, ver se acerta, né? A flecha do cupido. Não, mas se havia uma decisão no coração, nós podemos ir além. E que de vocês, como a Bíblia fala, não porque vocês são mais fortes no sentido nem do físico, não, mas tenha força, porque os jovens vão ser aquelas pessoas que na nossa época, na minha época, nós enchíamos a frente dessa igreja, onde muitas vezes quando tinha apelo, nós tínhamos que pedir para os jovens até ir para o lado, sentar nas laterais, porque nós queríamos mais. O meu encontro foi no mês 10 do ano da minha conversão. Naquele ano de 2004, que foi o ano que eu me apresentei com a Adi, nós oramos ali, nos apresentamos, teve 6 encontros com Deus naquele ano. Querido, eu já tinha ido trabalhar no encontro, cuidando da mesa de som. Eu já tinha ido fazer muitas coisas já no retiro, algumas coisas assim, né? Não pregar, mas várias coisas já tinha feito. Sabe o que acontecia em toda a volta do encontro? Aquela hora que alguém fala: alguém quer aceitar Jesus? Alguém foi em algum apelo de encontro com Deus? Levanta sua mão bem alto aqui. 1, 2, 3, 4, poucas pessoas. Eu fui nos 6 apelos para aceitar Jesus. No terceiro chegou o irmão da recepção e falou assim: irmão, você não precisa ir lá atrás na salinha, porque já pegaram teus dados. Sabe por que eu fui nos 6 daquele ano? Porque no meu entendimento não é porque eu não tinha Jesus, é porque eu queria mais daquele Jesus. Que talvez você se contentou em um momento, de uma experiência, de um arrepio, de uma lágrima, de um olho ardendo. Não! Isso, perder o olho é só por cebola que também vai acontecer. Arrepio só se ficar com frio. Mas existe algo muito além de algo superficial, querido. Existe sim um propósito de Deus. Siga em frente. Mesmo que pareça loucura, ainda é o melhor caminho. Não precisa você ser literal agora, mas olhe para trás da tua história. De onde você saiu? Ih, pastor, eu andei bem pouco. Ih, pastor, eu já andei mais um pouco. Deus ainda não completou a boa obra na tua vida. Deus ainda tem coisas para fazer na tua história, querido. E a última coisa que eu quero falar, do último homem que ousou realmente ser diferente, que ousou seguir em frente. Homens, mesmo que parecia loucura, ainda foi o melhor caminho. A Bíblia fala que Jesus tinha sido capturado, entregue por Judas, preso pelos romanos. Teve todo aquele momento da paixão de Cristo, se entregando por mim e por você. E a Bíblia diz que já estava no 3º dia. E a Bíblia fala que 2 discípulos, 2 homens que estavam lá em Jerusalém, começam a retornar para Emaús, o lugar onde eles moravam ali. E a Bíblia diz que esses 2 homens no caminho começavam a conversar sobre os feitos que tinham acontecido, sobre as coisas que tinham acontecido naqueles dias. E eles conversando, a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles, mas algo os impedia de ver que era Jesus. E eles andando em 2, de repente chega Jesus, e eles, talvez, tudo bom, tudo beleza? E Jesus pergunta: sobre o que vocês estão conversando? A Bíblia diz que aqueles 2 homens param, ficam tristes e perguntam: você não sabe o que está acontecendo nos últimos dias aqui em Jerusalém? Jesus: não, me conta o que está acontecendo. Eles começam a falar: pois é, eles prenderam Jesus, aquele profeta que era filho de Deus, que fazia milagres. Só que ele ia ressuscitar no 3º dia, e nós estamos no 3º dia, mas até agora não ressuscitou. E a nossa esperança não existe mais. A nossa esperança acabou-se. De repente a Bíblia fala que Jesus fala: peraí, você esqueceu dos ensinamentos? E ele começa desde lá de Moisés e começa a ensinar eles, começa a falar com eles.
O que é interessante nesse texto é que tem 3 atitudes nesse caminho. A primeira é que quando realmente eles estavam conversando sobre os acontecidos, que alguma coisa não permitiu eles conhecerem, não reconhecerem Jesus, a Bíblia fala, quando Jesus fala, mas o que aconteceu? Ele diz que eles pararam perplexos, eles pararam tristes, desanimados, e falaram exatamente essa frase para Jesus: você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Eu não sei o que aconteceu nos últimos dias na sua vida. Eu não sei o que aconteceu nos últimos meses na sua vida. Eu não sei o que tem acontecido nos últimos anos na sua vida. Mas o que esses discípulos de Cristo deviam ter feito era ter permanecido em Jerusalém, porque ainda era o 3º dia. Não tinha virado a noite para o quarto, estava no 3º dia, ou seja, não estava no prazo que Deus falou que ia cumprir, que Jesus falou que iria ressuscitar. E o que é interessante, eu anotei algo aqui. O 3º ponto é: não desanime e não conte derrotas. Os últimos dias não definem o teu destino. Muitas vezes quando nós passamos por lutas, o que nós muitas vezes queremos fazer é desanimar. Quando nós passamos por desavenças, nós começamos a contar derrotas. E a vida está uma porcaria. Perdi o emprego, falei isso, querido. Foi isso que os discípulos estavam falando. Eles falaram assim: a nossa esperança morreu, porque já é o 3º dia e ele não ressuscitou. Ainda é o 3º dia e ele não ressuscitou. Não desanime, não conte derrotas. Os últimos dias não definem o teu destino. Não levante sua mão, mas quantos aqui os últimos dias têm sido difícil para você? Quantos aqui o teu casamento tem sido difícil para você? Quantos aqui a tua própria devocional com Deus está difícil? Parece que o negócio não se passa do teto. Os últimos dias não definem o teu destino. E a Bíblia diz que eles começaram a conversar com Jesus sem saber que Ele era. E a segunda coisa que a Bíblia fala é que eles falam assim: a nossa esperança se foi. E já fazem 3 dias. E Jesus começa a ensinar sobre as leis, sobre Moisés, sobre tudo, até chegar ali naquele momento. E o que vem é que chega um momento onde eles estavam já chegando num determinado momento, onde talvez existia uma encruzilhada, e Jesus ia para um lado e eles iam para o outro, e eles falam: vamos até a nossa casa para a gente possa partir o pão, comer juntos. Jesus fala: não quero. Não, e eles insistiram para Jesus voltar, ir com eles, acompanhá-los. A Bíblia diz que Jesus vai na casa, eles pegam ali o momento do alimento. E talvez eles falaram assim para Jesus: você pode dar ações de graça no nosso alimento, orar pela comida? A Bíblia diz que Jesus pega o pão, parte o pão e fala: graças eu te dou. Ele começa a agradecer. Naquele momento a Bíblia fala que os olhos deles se abriram. Por que se abriram quando Jesus partiu o pão? Porque veio à memória os feitos de Jesus a respeito deles. Talvez o que tem trazido medo e vontade de paralisar, vontade de retroceder, querido, são porque talvez foi cauterizada a tua mente. Crente não tem amnésia. Existe sim no teu interior uma essência de Deus, uma essência plena, pura, para você poder transbordar nesses dias. Mas pastor, os últimos dias têm sido difíceis. Os últimos dias não definem o teu destino, por mais difícil que eles estejam. E a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. E o que é interessante é que Jesus sai da casa deles, logo desaparece, sai dali. Eu imagino eles uma cena naquela mesa, queridos, um olhando para o outro, falando assim: nossa, e onde que está Jesus? A Bíblia fala que um deles vira para o outro e fala assim: você não percebeu que no caminho, quando ele estava falando, quando Jesus estava falando, o nosso coração começou a queimar? Naquele momento, os dois se levantaram e voltaram para Jerusalém, lugar que eles não deveriam ter saído.
E eles foram procurar os outros discípulos e falaram: é verdade o que as mulheres viram, o que os anjos falaram, que ele estava ressurreto, é verdade porque nós vimos eles. Sabe o que aconteceu com alguém que estava desanimado, querendo voltar para casa, querendo voltar para Emaús, que é fonte de águas quentes? Alguém aqui, você já entrou numa banheira de água quente? Hidromassagem? Normalmente teu corpo fica mole, você relaxa demais. O que acontece é que eles estavam voltando para Emaús, um lugar onde talvez a pessoa fica totalmente inerte, uma pessoa totalmente fica paralisada. Mas eles esqueceram que naqueles momentos ainda Jesus continuava sendo a fonte de água viva. Eles procuraram Emaús, um lugar onde a água é quente, mas eles esqueceram que Jesus era a fonte de água viva, e quem bebesse dele jamais teria sede. Talvez você está desanimado, pensando em voltar. Eu não sei se eu volto no culto de novo. Parece que algumas coisas não aconteceram, parece que Jesus ainda não fez nada por mim. E do que é interessante que a Bíblia fala, quando eles realmente, Jesus partiu o pão. Pão fala de comunhão, pão fala de mesa, pão fala de intimidade. Os olhos se abriram. Sabe qual é a minha oração como teu pastor essa noite? É que os teus olhos precisam se abrir para você enxergar novamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Pastor, está difícil, porque as pessoas têm mandado calar a boca. Bartimeu não parou, ele gritou mais alto, até que o mestre chamou ele e mudou a sua condição de mendigo, sua condição de identidade deturpada, para alguém que começou a enxergar propósitos. Mas pastor, eu não sei mais, porque eu acho que eu tenho olhado para trás com vontade de voltar ao meu passado. O que Eliseu nos ensina é que ele derrubou uma ponte para não retornar ao passado, porque ele sabia que o que era de Deus para a vida dele estava no futuro. E talvez você saiu de Jerusalém, talvez o teu coração já não está mais nos caminhos do Senhor. Talvez o teu coração apenas está contando derrotas. Talvez o teu coração apenas está falando sobre as dificuldades e desânimo. Talvez o que você, quando você senta com alguém, só é falado: a nossa esperança não se foi, a nossa esperança não ressuscitou. E talvez você não perceba que por mais difícil o caminho que você esteja passando, Jesus está do teu lado. Esses homens em Emaús, eles não enxergaram Jesus por algum motivo. Sabe qual é a minha opinião? Porque os olhos deles estavam nos problemas. Mas quando o partir do pão aconteceu, os olhos se abriram. Eles perceberam que Jesus tinha ressuscitado, sim, que a esperança não tinha morrido. E Cristo em vós é a esperança da glória. Ele ressuscitou, queridos. Ele nos deu mais uma oportunidade nessa noite de estarmos ouvindo sobre os feitos do nosso Deus. Siga em frente, mesmo que pareça loucura, ainda é o melhor caminho. Se coloque em pé em nome de Jesus.